um transtorno alimentar ou conheço alguém que está tendo questões, dificuldades ali na relação com a alimentação, com o corpo, quem eu procuro? Qual que é a diferença de buscar uma psicóloga especialista em transtornos alimentares de uma psicóloga que não atua exclusivamente na área? Qual a diferença de buscar uma nutricionista exclusivamente da área de uma nutricionista que não atua exclusivamente com a área de transtornos alimentares, assim como psiquiatras, enfim? É esse o tema que a gente vai falar no vídeo de hoje. Qual a diferença de ter um acompanhamento especializado em transtornos alimentares de acompanhamentos com profissionais da saúde que não são especialistas na área? Eu sou a Tereza Miller, sou psicóloga especialista em comportamento alimentar e transtornos alimentares. Se você ainda não me conhece, eu falo aqui no canal sobre comportamento alimentar, transtornos alimentares, saúde mental e também convido profissionais da saúde para falarem aqui sobre a área de atuação que envolve esses temas. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Mas então, qual que é a diferença de ter um psicólogo, nutricionista, médico, enfim, que atue exclusivamente na área de transtornos alimentares? Bom, tem vários pontos que precisam ser abordados, mas eu vou começar falando do conceito de saúde. É claro que uma alimentação saudável, com vegetais, frutas, legumes, enfim, exercício físico, é saudável. No entanto, os profissionais que atuam exclusivamente na área de transtornos alimentares, a gente vai falar depende. Se a pessoa está perdendo muito peso, tem ali um quadro de anorexia nervosa, a gente vai ter que ter um cuidado muito específico para fazer orientações a respeito de exercício físico, de alimentação saudável, de hábitos saudáveis. Porque muitas vezes, dentro do quadro de transtornos alimentares, como por exemplo no quadro da anorexia nervosa, muitas vezes a paciente não pode fazer exercício físico, porque se ela perder mais peso, vai colocar ainda mais a vida dela em risco. Claro que depende do quadro, mas dependendo ali da gravidade, a orientação não é fazer exercício físico ou ter uma alimentação exclusivamente baseada em alimentos saudáveis. Porque justamente depende, né? Uma pessoa que convive com transtorno alimentar, ela já vai ter uma mentalidade muito rígida de que alimentos ela pode comer, de que alimentos ela não pode comer. Ela vai ter uma perspectiva muitas vezes focada em quais nutrientes ela está ingerindo, quantas calorias, quantos macros, micronutrientes tem cada alimento. E o profissional que atua exclusivamente da área de transtornos alimentares já vai ter um olhar muito sensibilizado a respeito disso, porque a gente vai ver que cada caso é um caso. Tem casos que o saudável é não praticar exercício físico, pelo menos no momento em que a gravidade do quadro está mais intensa, e depois só que a gente vai inserir novamente o exercício físico na vida da paciente ou orientá-la para fazer o exercício físico. O foco de um profissional especialista na área de transtornos alimentares não pode nunca ser exclusivamente o peso. É claro que dependendo também da gravidade do quadro, nós vamos ter que monitorar o peso do paciente, mas com um cuidado muito sensível para que a pessoa não necessariamente veja quanto ela está pesando ou quanto peso perdeu, porque isso pode ser um gatilho para restrições maiores ou episódios de maior intensidade de exercício físico, sendo que aquilo ali já entrou como um método compensatório, como por exemplo no quadro de bulimia nervosa. Então, a gente não vai falar exclusivamente do peso, da perda de peso, ganho de peso. A gente vai sim monitorar esses aspectos, mas com muita sensibilidade para que isso não piore o quadro da pessoa que está passando por um transtorno alimentar. Nós que trabalhamos exclusivamente com a área de transtornos alimentares, sabemos que a alimentação, ela é muito complexa e a relação com a alimentação, ela é simbólica, ela é afetiva, ela vai muito além da parte fisiológica.
Então não tem como nós apenas orientarmos os nossos pacientes a coma menos, coma mais, faz exercício físico, não faz exercício físico, porque a gente sabe que a relação com o alimento e com o corpo é muito mais complexa do que apenas uma matemática de ingerir menos alimentos para perder peso, ingerir mais alimentos para ganhar peso. Existe muita complexidade e nos nossos pacientes que têm transtornos alimentares, um sofrimento significativo. Então, quando a gente vai tocar no assunto de peso, de relação com o alimento, de relação com o corpo, nós vamos ter um olhar mais sensível, porque a gente sabe que aquela pessoa está passando por um sofrimento grande e que possivelmente escutou ao longo da vida comentários prejudiciais para o quadro dela. É comum pessoas que na adolescência ou vida adulta desenvolvem o quadro de anorexia nervosa terem um histórico de sobrepeso. Muitas dessas pacientes escutaram ao longo da vida que elas eram inadequadas, que elas tinham um peso muito acima do necessário, que elas não eram bonitas, enfim. E ali na adolescência e vida adulta acaba se desenvolvendo um quadro de anorexia nervosa por conta da grande perda de peso. É claro que isso não vai acontecer com todas as pacientes. Podem ter pacientes que por conta de muitos comentários ao longo da vida, internalizado diversos comentários de que elas não são adequadas, de que não são bonitas, podem desenvolver quadros de compulsão alimentar ou de bulimia nervosa, enfim, né? Falando dos transtornos alimentares mais prevalentes que aparecem na nossa clínica. Se você quer saber mais sobre cada um desses transtornos, tem vídeo aqui no canal sobre cada um deles e como é o manejo. Mas a gente não vai falar que tem um fator exclusivo que vai desenvolver o quadro de transtorno alimentar. Por exemplo, não são apenas os comentários que a pessoa ouviu ao longo da vida que vão definir se ela vai desenvolver um quadro de transtorno alimentar ou ter uma dificuldade ali com o corpo, com a alimentação. São uma série de fatores que vão definir se essa pessoa vai ou não desenvolver um quadro de transtorno alimentar. Nós, profissionais que trabalhamos com a área de comportamento e transtornos alimentares, a gente sabe que a relação que essa pessoa desenvolve com a alimentação e com o corpo é muito ambivalente. Então, não basta apenas olhar para aquilo que é concreto, ou seja, o ganho de peso em quadros em que a pessoa precisa ganhar peso, a perda de peso em quadros que a pessoa precisa perder peso. A gente tem que ver que significados essa perda ou ganho de peso está tendo na vida daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que desenvolveu obesidade, tem compulsão alimentar e começa a perder muito peso. Pode ser que ela seja muito reforçada por outros profissionais que não são da área, ou familiares, enfim, elogiando a perda de peso. Sim, pode ter sido saudável essa perda de peso, mas não necessariamente. Então, um profissional especialista na área vai ter a sensibilidade para analisar o que está acontecendo para que a pessoa esteja apresentando um quadro diferente. E voltando para a questão da ambivalência, pode ser que a pessoa tenha começado a restringir muito a alimentação por se sentir inadequada, por não se sentir o suficiente. Ela pode começar a atribuir significados extremamente negativos para a alimentação e pode começar a se sentir muito culpada depois que come, e aí por isso começar a restringir. É claro que em quadros de compulsão alimentar a gente vai ver os pacientes tendo muita culpa depois desses episódios compulsivos. Então a gente vai percebendo que a relação do indivíduo com a alimentação e com o corpo, ela envolve ambivalência. Ao mesmo tempo que a comida alivia, ela também pode trazer um extremo desconforto. E qual o significado que isso foi atribuído ao longo da vida para aquela pessoa e como ele atribui hoje, um profissional especialista na área vai conseguir aprofundar mais com o paciente que está passando por sofrimento. Eu espero que tenha ficado claro quais são os principais fatores que envolvem a diferença de um tratamento especializado em transtornos alimentares para um tratamento que não é especializado na área. Os profissionais especialistas na área,
tem um estudo específico para essas questões. Nós vamos ler artigos atualizados, a gente vai participar de congressos científicos, discussões com outros profissionais para proporcionar aquilo que há de mais atualizado para o paciente. Profissionais que não são especialistas na área, eles podem sim desenvolver um estudo focado nessa área e ter sim um tratamento efetivo para o paciente. Não é um impeditivo, mas se você está passando por um transtorno alimentar ou conhece alguém que esteja passando, a orientação é sempre buscar um profissional especialista na área para que você consiga, ou a pessoa que você orienta, possa ter um tratamento efetivo no quadro. Deixa seu comentário, eu vou gostar muito de saber o que você achou do vídeo. Se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Um beijo e até a próxima!